Olá, olá você, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do Cinema em Movimento. Eu sou Pablo Rodrigues e março chegou, né, gente? Março, que é o mês da mulher, né? Então, em homenagem às mulheres, eu hoje vou falar sobre uma das mulheres mais importantes da história do cinema. Eu estou falando de Alice Guy Blaché, a matriarca do cinema. Pois é, sabia que o cinema de ficção só é o que é hoje por conta de uma mulher? Quer saber mais sobre essa história? Então vem comigo que esse é o primeiro episódio da série Perfil. Então, se você gostar do vídeo, não esquece de deixar a sua curtidinha aqui embaixo, compartilhar para todo mundo e se inscrever no canal. Vamos nessa! Galera, antes de começar eu gostaria de só dar um aviso rápido, é que os vídeos eles vão ter uma regularidade agora aqui no canal, tá? Eles serão postados às terças e sextas-feiras às 18 horas, beleza? Então todas terça e toda sexta vai ter vídeo aqui no canal às 18 horas, né, às 6 da tarde, e quinzenalmente a gente vai ter lives nas quartas-feiras às 19h30, às 7h30 da noite, beleza? Alice Guy Blaché nasceu em 1º de julho de 1873 em Saint-Mandé, na França. Em 1874, ela foi trabalhar em uma empresa de fotografia chamada Gaumont, em Paris. E um ano depois, os irmãos Lumière apresentaram ao mundo a sua mais nova invenção, o cinematógrafo, a primeira câmera de filmagem da história, criando assim o cinema. E a Alice estava presente em uma das primeiras exibições que os irmãos Lumière fizeram do cinema, do cinematógrafo. E ela ficou encantada com aquela nova invenção. E a empresa que ela trabalhava, que era uma empresa de fotografia, adquiriu um cinematógrafo. E ela então pediu ao dono para fazer o uso daquele equipamento e ele deixou, né? E diferente do que os irmãos Lumière faziam, que eram filmes que eram mini documentários, registros do cotidiano, a Alice enxergou o potencial que aquela nova invenção tinha e decidiu contar histórias. E aí, em 1896, um ano depois da criação do cinema, ela fez o primeiro filme de ficção da história do cinema. Ficção no sentido de ser uma narrativa ficcional, de ser uma história criada e não um documentário. O filme era A Fada do Repolho, que era um curta baseado em uma lenda francesa. Então, se os irmãos Lumière foram os inventores do cinema, da técnica de filmagem, a Alice Guy Blaché foi a criadora da narrativa cinematográfica. Durante a época que ficou em Paris, ela produziu centenas de filmes e inovou em várias técnicas, foi pioneira em várias técnicas cinematográficas, além de ser a primeira cineasta da história do cinema. Ela foi uma das primeiras a utilizar planos fechados, closes, efeitos especiais, antes mesmo do Georges Méliès, que é conhecido como o pai dos efeitos especiais no cinema. Ela já vinha fazendo, foi uma das primeiras a fazer filmes coloridos, e naquela época os filmes eram coloridos à mão, pintando diretamente na película. Além de ser a primeira cineasta a utilizar som nos filmes, a fazer filmes com som. Ela utilizava um aparelho chamado cronofone, que gravava o áudio dos atores, e então, na hora da exibição, como o filme era mudo, ela reproduzia esse som durante a exibição. Então era uma espécie de lip-sync, uma espécie de dublagem, Então a Alice Guy Blaché também foi responsável pela criação da dublagem, olha só. Bonjour, dites-moi, Rosine, ma belle voisine, d'où venez donc tout ce bruit chez vous cette nuit? E ela inovou não apenas tecnicamente, mas em vários outros aspectos. Em 1906, ela fez um dos primeiros blockbusters da história do cinema, O filme A Vida e a Morte de Jesus Cristo. Tinha 33 minutos de duração, o que era algo raro na época, porque naquela época os filmes eram curtas-metragens de no máximo 10 minutos e contava com mais de 300 figurantes, então era uma super produção para a época.
a Alice também era uma mulher à frente do seu tempo e uma cineasta à frente do seu tempo. Nos seus filmes, por exemplo, ela discutia temas como política, sexualidade, gênero. Muitos dos seus filmes tinham um forte protagonismo feminino, né, para a época. Um exemplo disso é que em 1906 ela dirige um dos seus filmes mais conhecidos, que é Os Resultados do Feminismo, que é um filme que problematiza os papéis sociais, imaginando uma sociedade onde os papéis são invertidos, né? Os homens fazem os papéis que socialmente são colocados como de mulheres e as mulheres fazem os papéis que socialmente são colocados como de homens. Isso em 1906. Já o filme Auge, o Mineiro, de 1912, traz aquele que é provavelmente o primeiro protagonista gay da história do cinema. Isso mesmo, um protagonista gay em 1912. Outra questão é que naquela época você não via negros no cinema, né? Quando se tinha um personagem negro nos filmes, eram atores brancos com o rosto pintado, né? O famoso blackface, que Hollywood fez durante tantos anos. Porém, inovando mais uma vez, ainda em 1912, a Alice faz o primeiro filme protagonizado totalmente por atores negros. É o filme A Fool and His Money, Um Tolo e Seu Dinheiro. O filme retrata personagens negros de classe média sem recorrer a estereótipos, né? Sem mostrá-los de forma estereotipada. Então todas essas temáticas que o cinema só foi começar a discutir há poucas décadas atrás, a Alice já estava falando sobre isso lá no início do século. Em 1907, a Alice se casa e vai morar nos Estados Unidos, onde 3 anos depois, em 1910, ela funda um dos primeiros grandes estúdios de cinema da época, a Solax Company. Esse estúdio foi um dos maiores da época e responsável por grandes sucessos daquela época, antes mesmo de Hollywood surgir. Porém, devido a crises econômicas na época, em 1920, ela é forçada a declarar falência. E o seu último filme é de 1920 e se chama Vampire, que a gente não tem muita informação sobre ele. E aí você pensa, poxa, essa mulher é importantíssima para a história do cinema, né? Ela deve ser aí considerada uma das maiores de todos os tempos, né? Deve ser estudada e... só que não. Assim como várias outras cineastas mulheres daquela época e como tantas outras mulheres que fizeram parte do cinema e de todas as áreas, a Alice Guy Blaché quase foi esquecida pela história. Ela dirigiu e produziu ao todo mais de 1000 filmes. A maioria deles se perdeu com o tempo e hoje a gente só tem disponível pouco mais de 200. Ao longo dos anos, a própria Alice não entendia por que ela estava sendo esquecida da história do cinema, né? Por que o nome dela estava sendo apagado da história, dado a sua importância dentro da indústria. Então ela decidiu escrever a sua própria biografia. E ainda bem que o cinema está agora redescobrindo a obra da Alice Guy Blaché, né? E dando a ela o seu devido valor, né? A importância que ela tem, reconhecendo a importância que ela tem na história dessa arte, né? E isso é muito importante, principalmente nesse momento atual, onde a gente está vivendo um retorno de uma lógica conservadora, um reforço cada vez maior do machismo. Então saber que a arte cinematográfica, que por tanto tempo deixou as mulheres de lado, representou elas de forma equivocada, saber que essa arte deve muito a uma mulher, né? Que uma mulher foi responsável por criar muitas das coisas que hoje a gente utiliza no cinema, é de uma importância e de uma representatividade tremenda. Então, neste mês da mulher, fica aqui a minha homenagem do Cinema em Movimento a esta que foi uma das mulheres mais importantes do cinema, e que a homenagem a ela seja também uma homenagem a todas as mulheres que fizeram e fazem essa arte ser tão rica e tão maravilhosa. E é isso, gente, esse foi mais um vídeo do Cinema em Movimento. Se você gostou desse vídeo, desse tipo de vídeo, coloca aí nos comentários, né? Quer ver mais vídeos desse tipo? Quais são as outras personalidades que você quer ver aqui no canal, hein? E se você quiser conhecer mais da obra da Alice Guy Blaché, muitos dos filmes dela tem no YouTube, coloca o nome dela no YouTube lá que você vai encontrar. A grande maioria não tem legenda, tá? Mas também não precisa, tá? Dá pra entender tranquilo. E eu vou deixar o link de alguns aí embaixo na descrição, beleza? E é isso, gente. Um abraço, viva as mulheres e que continuem na luta.